Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Venha andar e ser este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada melhor do que se comparar à esperança viva. Mas doce amor liberta o meu ser e a vergonha de estar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Noite, igreja. Sejam bem. Hoje eu não hoje eu quero dizendo versão versículo Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas pensam que versículo prosperidade. Diz dessa forma. Sempre fiel, buscando
E como também está inscrito em 4:15, eu e ao Senhor. Para mim não. Veja, tendo 12 anos, né? Muito bom. Por essa aí. Por Deus. Ou seja, Eu creio que o Espírito Santo ele faz tudo perfeito, né? Estava pensando sobre os louvores de hoje. O próximo louvor fala sobre gratidão. Interessante porque em Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 18 diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E a ciência, ela tem muitos estudos sobre a gratidão, né? Ela fala que exercitar a gratidão diariamente melhora a imunidade, reduz o risco de doenças, melhora a qualidade de sono, do humor, reduz os níveis de ansiedade. Mas a Bíblia já nos diz isso, já nos diz sobre ser gratos, o efeito da gratidão a Deus. E em Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz: e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Amém? Que possamos agradecer hoje. Eu convido você a ficar de pé, a louvar essa canção conosco, agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito.
te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. O Senhor é fiel em todo tempo Ele é bom. Vamos engrandecer a sua graça, a sua bondade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, sua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Diga, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus.
Esse momento que antecede a palavra, você também pode adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Vamos louvar ao Senhor que nós estamos aqui sedentos da presença dEle, que Ele possa vir neste Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos Teus, Tua glória contemplar. Então vem incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos Teus, Tua glória contemplar. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos Teus, Tua glória contemplar. Então vem incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos Teus, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra e te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém.
Louvado seja o nome. Ouvir a palavra em nome de Jesus. As crianças podem subir. Então tá bem. Eita. Boa noite, amados irmãos. O amor de Deus e a graça esteja com todos nós. Amém? Bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento de adoração ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. A nossa motivação é essa. Nós, quando na semana chega o dia do domingo, os cristãos começam já a se movimentar, começam já a pensar nesse momento tão maravilhoso, momento onde nós vamos estar juntos, encontrando para falar da palavra de Deus, para louvar, para adorar em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E diz assim ainda complementa, ainda diz assim: são esses que o Senhor procura. Não procura adoradores de meia tigela, como podemos assim dizer, pela nossa maneira de falar. Procura os verdadeiros adoradores, aqueles que pagam o preço por amor a Cristo. Nosso tema hoje vai ser missões, um chamado de Deus. Nosso querido irmão Davi esteve conversando comigo durante a semana e eu perguntei qual seria a maior, a necessidade maior da igreja. E ele falou, eu acho que ele deveria falar sobre missões. Eu também sou missionário, eu acho que também a questão de nós termos passado 20 anos no sertão trabalhando, né? E depois de 20 anos ficou uma igreja, um pastor e uma missionária. E essa igreja tem muitas pessoas comparecendo lá, são membros também, e uma congregação a mais ou menos uns 20 quilômetros de lá, um sítio onde se chama Sítio da Barra, né? E graças a Deus, missões está no coração de Deus. Nós precisamos entender isso. Então, o nosso texto é em Jeremias, capítulo 1, verso de 1 a 10, é onde nós vamos entrar na palavra, vamos entrar nas divisões. E diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhes veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino.
porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e destruíres, e para arruinares e também para edificares e para plantares. Senhor nosso Deus, com toda a confiança que temos, ó Deus, nossa fé, diante de Ti nós te suplicamos nesse momento, nessa hora, para que o Senhor venha abrir as nossas mentes, nos dá clareza, ó Deus, do texto, ó Deus, as intenções e toda a verdade que é contido nela, Senhor, e que nós possamos trazer também para os dias de hoje, nas coisas que muitas vezes nós falhamos diante de Ti. Assim como Jeremias começou a dar satisfações ao Senhor a respeito de si mesmo. E como o Senhor tem respondido também para nós, como respondeu para Jeremias naquele momento. Ó Deus, tem piedade, tem misericórdia de nós, os filhos. Somos pecadores. Nós diante de Ti queremos entregar as nossas vidas nessa noite, para que o Senhor venha fazer transformações, para que nós possamos, ó Deus, viver a autenticidade de um verdadeiro cristão. E, ó Deus, não temer a nada, porque o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do céu. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de falar sobre o teu grande amor. Jesus. Amados irmãos, eu tenho uma frase que eu gosto demais dessa frase. Eu não sei como foi que ela veio para a minha cabeça, e não sei a razão, mas a frase diz assim: obedeça primeiro e entenda depois. Nós precisamos colocar isso em nossa mente. Obedeça primeiro e entenda. Vamos dizer todos juntos? Obedeça primeiro e entenda depois. Sabe por quê, irmãos? Porque pesquisando as histórias bíblicas, eu achei, olhando e estudando a Bíblia, eu achei interessante como foi os acontecimentos na vida dos homens que deixaram marcas, em nossas mentes, histórias fantásticas, né? Por exemplo, vamos lembrar de Noé. Onde está essa palavra, esse nome que diz assim: obedeça primeiro e entenda depois? Por quê? Veja bem, Noé, ele era um homem justo. Ele vivia obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. E no momento em que Deus disse: eu vou destruir a terra porque não há mais justos na terra. Não há mais pessoas fiéis na terra. E só tem uma pessoa, uma única pessoa. Era Noé. E Deus chegou para Noé e disse: olha, Noé, eu tenho uma coisa para você. Disse: eu queria que você construísse uma grande arca, um grande navio. E Noé, eu não encontrei, pelo menos se o irmão encontrou, me diga. Noé indagando a desafio de Deus. Ele dizendo: não, Senhor, eu não sei fazer uma arca, eu sou um agricultor, eu planto, eu crio animais, mas eu não sei. Não, ele não disse. Então ele obedeceu primeiro, e depois que ele obedeceu, depois de ter construído a arca, foi que ele veio entender que Deus havia mandado ele. Então foi isso. Deus considera a sua história de vida. No versículo de 1 a 3, diz assim: veio a palavra do Senhor a quem? A Jeremias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Ele entra em sua vida e muda tudo, transformando sua história e daqueles que te cercam. Deus sabe tudo sobre você e sobre suas fraquezas e suas desculpas esfarrapadas para fugir de suas obrigações, mas Ele
faz lembrar que somos e o que Ele quer de nós. Não adianta fugir. Tem um salmo, diz assim: para onde irei fugir da tua face? Se subo aos céus, ali tu estás. Se eu estou no mais profundo do mar, tu estás. Se eu estou dentro de um túmulo profundo, tu ali também estás. Então nós não temos como escapar da presença de Deus. Nós não temos como escapar de um Deus que nos criou, um Deus eficaz, um Deus poderoso, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que não divide a sua glória com ninguém. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Tem pessoas que se dizem o que são, mas não são, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Os atributos de Deus, ele não divide com ninguém, só os atributos compartilháveis: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Todos esses atributos de Deus, ele compartilha conosco. Mas os não compartilháveis, os irmãos sabem, né? Onisciência, onipresença e onipotência. E glória. Glória de Deus, né? Muito bem, tudo começa, então, segundo, tudo começa ouvindo a voz de Deus. No versículo 4, diz assim: ora, veio a mim a palavra do Senhor. Se você ouve a voz de Deus, você é alguém chamado por Deus. Se você consegue escutar a voz de Deus, alguma coisa, algo tem entre você e Deus, porque você entende e escuta a voz de Deus. Não é para todo mundo ter essa habilidade e essa maravilha de poder ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que passam anos e anos e não têm essa experiência. São verdadeiros cristãos? São verdadeiros cristãos. Louvam a Deus, louvam a Deus. Mas Deus está falando continuamente, constantemente, e ele não consegue ouvir a voz de Deus, porque as coisas da vida são tão perturbadoras que muitas vezes não conseguimos ouvir o que Deus está falando. Lembra da maneira como Jesus ele orava ao Senhor? Ele se retirava do meio da cidade, ele ia para as montanhas. E nas montanhas tem silêncio. Nas montanhas é um lugar onde ele pode contemplar a beleza da natureza. E lá ele começa a falar com o Pai. Por quê? A perturbação da cidade, as perseguições, os fariseus e saduceus e outros cercavam Jesus. Muitas das vezes eram até para acusar, né? E até que levaram ele à cruz. Isso achei interessante, que trocaram um ladrão, trocaram um criminoso. Interessante isso, né? Como é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é muito interessante, porque quando Barrabás estava em julgamento, naquele período se soltava um, não era? E o melhor que tinha entre Barrabás e Jesus, a gente sabe quem é. Porque Jesus, ele estava ressuscitando mortos, ele estava curando cegos, ele estava curando aleijados, ele estava curando leprosos, ele estava falando em parábolas, e sempre ele estava dizendo quem ele era através das suas ações. Ele não dizia eu sou. Às vezes Jesus dizia, tu és o mestre. Ele dizia, tu dizes, porque as pessoas conseguiam ver em Jesus algo diferente nele. Mas tem que cumprir tudo aquilo que foi determinado por Deus e foi levado à cruz. E não foi fácil. Então, se você ouve a voz de Deus, você é alguém chamado por Deus, por Ele. E mesmo que não entenda bem isso ainda, em João 10,14 diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Das minhas ovelhas sou conhecido. Então, se conhecemos a Deus, só nos resta o quê? Obedecer a Deus. Obedecer. Quem não conhece a Deus, ou ainda está nas trevas, ou está fora da vontade dele.
Quem não conhece a Deus, ou está nas trevas, que Ele é luz, e só podem ver Jesus. Quem é luz? Luz com luz, né? Nunca existe a luz e as trevas juntos. Se nós desligássemos esse salão, só era tudo trevas, tudo escuro, né? Mas se ligarmos a luz, as luzes elas vão refletindo, e é isso que nós temos de ser. Não é somente o pastor, não é somente os diáconos, não é somente aquele irmão que é um irmão que ora bonito, que faz uma mensagem linda. Não, são todos nós, são das criancinhas. Lembra que Jesus disse assim: deixai vir as minhas criancinhas, porque elas são do rei, elas são o reino dos céus. E aquilo foi maravilhoso, né? E Jeremias estava dando uma desculpa para Deus quando ele diz assim: não, Senhor, eu não posso ter esse compromisso porque eu ainda sou uma criança. Mas lá na frente, Jesus Cristo estava dizendo, deixai para os discípulos, os apóstolos que estavam proibindo das crianças chegarem, eles, deixai vir as minhas crianças porque elas são do reino. Mas Jeremias estava dizendo que era uma criança. Isso é interessante, né? Como nós temos a tendência de fugir dos propósitos de Deus. Como temos essa tendência de fugir? Então, não adianta fugir e enganar a si mesmo. Deus vai te encontrar. Jonas estava tão certo, né? Ele foi tomar um outro navio, né? Deus encontrou ele lá. E terminou ele caindo na boca de um grande peixe, né? É isso. Chamado, eu estava pensando muito. Meu Deus. Eu estou com medo, né? Eu tinha medo. Largar tudo e sair para o sertão. A família ficou desesperada, meu pai, minha mãe, meus cunhados e aquela coisa toda. Mas existia uma coisa que eu posso dizer para os irmãos como testemunho, testemunho, é que reinava em mim uma certeza e uma paz. Essa certeza e essa paz. Que nada iria me deixar na mão ou eu iria morrer de fome. Eram as coisas que falavam, né? Se a gente se deixar levar por isso, meu irmão, você nunca vai sair do canto. Nunca vai sair do lugar. Entendeu? Nunca vai sair do lugar. Vai ser uma inércia. Ficar nessa inércia para o resto da vida. E a igreja, ela precisa ser uma igreja viva e eficaz. Eu digo para você uma coisa: missões não faz somente nos outros países. Missões se faz em todo o território. É na sua casa. Olha para você, olha para a sua família e diz assim: quanto eu preciso me tornar um missionário para conduzir todo esse povo que vive junto comigo, come comigo, almoça comigo, mas na eternidade não vão estar comigo. Porque eles precisam fazer suas decisões em Cristo, eles precisam ter a certeza da salvação, e isso precisa ser uma coisa que nós devemos entender. Enquanto nós não colocarmos em nossa cabeça essa coisa de que nós precisamos falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, nós não vamos conseguir nada, porque nós precisamos depender dEle. Ore ao Senhor, peça a Ele: Senhor, eu não sei como é que eu vou começar. Agora, tem que ter uma vida de exemplo também. Você tem que ser bênção dentro do seu lar. A história do jarro, né? Tem um jarro de honra dentro de casa, né? Olha o que você fala, olha o que você diz, olha a sua reação dentro de casa. E tem que começar a trabalhar isso. Não deixe se enganar a si mesmo, sabe? Porque as pessoas pensam que é dessa maneira que vai acontecer, mas não é.
Terceiro, o chamado de Deus marca a sua vida. No versículo 15, de lá de Jeremias 1, diz assim: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Que coisa incrível! Deus te conhece antes de você ter nascido. Ele sabe tudo que vai acontecer com você, mas Ele quer te dar instrução sobre tudo aquilo que Ele quer fazer na tua vida. E você precisa entender isso. E eu preciso entender. Bem, o que Ele quer fazer na minha vida? Eu obedeci a Deus. Como foi bom eu ter obedecido a Deus. Porque eu passei 20 anos lá. Muitas almas se converteram. Não foi por causa de mim, não. Foi por causa dele. Porque ele disse a mim: você vai e eu vou te dar a palavra a você. Porque por mim mesmo eu não tenho uma capacidade nem de estar aqui falando o que eu estou falando. Eu disse: Senhor, em Arco Verde, como é que vai ser, meu Deus? Pai Francisco, vou te dar a palavra. Não é você que vai falar, sou eu que vou falar. Entenda o texto, estude o texto e faça a minha vontade, porque é eu que vou. Uma vez minha esposa botou para rir hoje pela manhã, ela disse: fizesse já tantas mensagens, tu prepara essas mensagens, e eu fico estudando, e ela fica assistindo. Um dia, outro dia, e fico pesquisando, e vou na internet, e horas, porque é uma coisa que precisa ser feita. E ela diz: no final de tudo, o papel fica para trás e você fica falando da própria vontade de Deus. E é interessante isso, como Deus faz. Eu tenho tido essas experiências maravilhosas, né? O sentimento de ser chamado é algo maior do que você. Isso marca a sua vida positivamente. Deus nos chama para um propósito e Ele nos capacita. Precisamos entender isso. Foi isso que não estava na mente de Jonas. Foi isso que não estava na mente de Moisés. E pode também não estar na cabeça de você também. Mas por que, pastor, o senhor está falando sobre... Não estava na cabeça de Moisés? Não estava na cabeça de Jonas? Por quê? Obrigado, meu senhor. Muito obrigado. O Senhor te abençoe. Porque quando Deus disse a Moisés: o meu povo está sendo escravizado no Egito, eu quero tirar eles de lá. Qual foi a resposta que Moisés deu para Deus? Qual foi a resposta? Eu não sei falar. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente não quer ir para a igreja, quando a gente não quer fazer um evangelismo. Como é que eu vou se eu não sei falar, não sei como falar? Então, isso estava na cabeça de Moisés, quando ele chegou e justificou-se. Mas no final de tudo, quem é que foi para lá? Para o Egito. Quem é que foi? Foi quem? Foi Moisés. Porque aquilo que Deus determina, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. E o que Ele determinou, Ele determina mesmo. Ele não vai abrir mão daquilo que aquilo que Ele determinou, aquele propósito para a vida daquele servo dele, que foi Moisés. E aí aconteceu. Ele disse: leva seu irmão, Arão. Mas você vai, é você que vai. Deus poderia dizer: não, deixa, então leva, Arão vai no seu lugar. Não, é você que vai. E olha, irmão, eu vou falar, é uma coisa incrível, porque se você não vai, você pode ir em cima de uma cama, você pode ir em cima de uma maca, você pode ir numa cadeira de roda. Você já viu testemunho de gente falando e pregando numa cadeira de roda e dizendo quem ele era antes? Mas é ele que vai levar a palavra de Deus, é ele que foi determinado. Deus faz até as pedras se mexerem, assim, mudarem de um lado para o outro. E aí, o Jonas, ele fez a mesma coisa, fugiu. Mas Deus disse: você vai, você quem vai. Não vou deixar você livre, o ministério é seu, é você quem vai. Deus fez ele ir. Quarto, Deus supera suas limitações também. Ele supera suas limitações. Então, disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas,
Eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não importa suas dificuldades, suas deficiências. Pare de olhar para trás. Lembra do versículo que diz: aquele que põe a mão no arado não pode. Por quê? Quem já viu alguém arando uma terra e olhando para trás? Ninguém. Sabe por quê? Porque o arado vai sair da linha. Ele vai perder espaço para soltar a semente depois. E a coisa vai ficar desorganizada. E as coisas de Deus são organizadas, são certas. Né? Com ordem e decência. Eu estava ouvindo o louvor hoje. Que ordem e decência que essa turma aqui tem. É divino, sabe? Eu não estou aqui fazendo missa de corpo presente não, viu, irmãos? Mas eu estava olhando o zelo e o cuidado, sabe? Os detalhes, sabe? O baterista afinando. Alguém mexeu aqui, tirou o tarol lá do nível lá e tal. E o outro lá no teclado, outro no violão e aquela coisa, e aquela harmonia graciosa, as vozes lindas. Eu tive vontade de pegar tudinho e levar lá para gravatar. Ai, glória a Deus. E mostrar para esse mundo o quanto o crente, ele é organizado. Dou graças ao meu bom Deus. O pastor de vocês, que semana passada viajou para os Estados Unidos, é o mesmo pastor que eu vivi décadas, posso assim dizer. Eu e Dalva, nós vivemos décadas com aquela irmã. E houve uma grande bênção na minha vida, porque procurei olhar Jesus Cristo na vida dele. Eu encontrei Jesus na vida do pastor Roger, da irmã Márcia, do pai do pastor Roger, pastor Charles Smith, da esposa dele, dona Elsa. E tinha momentos que eu dizia assim, eu não vou chamar ela de mamãe, mas é como fosse minha mamãe. Porque são maravilhosos, são pessoas que, sinceramente, nos deram uma educação religiosa maravilhosa. Não importa as dificuldades, suas dificuldades, pare de olhar para trás. O Senhor vê o seu potencial e supera as suas limitações. Então nós precisamos lembrar disso. Não há o que temer. Muitas vezes o temor, ele nos afasta daquilo que Deus propôs para mim e para você. Você fica com medo. Lembra aquela história de Davi? Que vergonha para o rei. Minha gente, tantos soldados. Um gorila lá, um grandão lá, né, de 2 metros e lavar o trem. Ameaçando o povo de Israel, um povo santo. Uma nação santa, um povo eleito por Deus. Ele estava deturpando, sabe? Desmascarando, desmoralizando a nação de Israel. E aquele povo, minha gente, pelo amor de Deus, que é isso? Temor, medo. E tudo que ele dizia criava temor. Até que um dia chegou um maguinho, um franzino, fedendo a cabra, fedendo a bode. Foi levar bolo e queijo lá para o rei lá. E o irmão dele ainda chateado, sabe? A situação lá precisando de alguém com coragem, alguém com força mesmo. E o irmão dele ainda veio. O que é que tu veio fazer aqui? Vai-te embora. Não já trouxesse o queijo? Ele disse, não, o que é que está vendo aí? E aquela vitória foi dada, sabe por quê? Porque ele seguiu a ordem de Deus. Davi, quando ele estava no meio do pasto, lá dos animais, que vinha um leão, ele não se preocupava. Ele dizia, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o meu refúgio, não posso temer. E ele derrubava o leão, ele derrubava o urso. Então ele estava munido de experiências. Aquele gigante para ele não era nada, não tinha nem metade da força que um leão tinha. Ele olhou para aquilo e disse, que vergonha. Disse ao rei, deixa comigo que eu vou resolver. E o rei disse, não, eu vou dar minha filha, eu vou dar lhe isentar de imposto, eu vou fazer mil e uma coisa. Mas ele
não ofereceu a fé. Ele não ofereceu uma palavra de Deus, vai, Davi, que eu vou confiar, enquanto você for, eu vou estar orando. Ele não ofereceu nada. Você sabe por quê? As almas que eu e Dalva, nós conquistamos no sertão, quando chegamos lá, um homem disse, você não vai fazer ministério aqui. Eu fiquei tão triste, eu disse, puxa vida, já jogaram água fria no primeiro dia que eu chego aqui. Mas eu olhei para ele, eu disse, fala com Jesus, porque foi ele que me mandou. Vai lá, fala com Jesus. Diz para Jesus que eu não vou conseguir fazer, porque foi ele que mandou. E se ele mandou, eu estou obedecendo. E se eu estou obedecendo, alguma coisa vai acontecer, porque é ele, sobre ele, para ele. Toda honra e toda glória. Eu não sou nada, eu sou um pecador. E ele também baixou a cabeça e ficou calado. E hoje tem uma igreja lá, e uma congregação. Né? Mas Davi foi lá e disse, não, eu vou. Foi lá, pá, soltou a pedra na testa dele, ele caiu. Foi a hora dele pegar, arrastar a própria espada e cortar o pescoço dele. Estratégia. Estratégia. Pessoas lá, eu cheguei, primeira semana, segunda semana, frio medonho, um nevoeiro, eu comecei chorando lá no portão lá de casa. Eu disse, eu não sei nem como é que eu vou para ministério aqui, como é que eu vou trazer esse povo para aqui. Aí Deus mandou uma mulher com um abacate na mão. No meio do nada, do nevoeiro, apareceu uma mulher com um abacate na mão. Estava em casa, esse abacate caiu, eu vim trazer e vim dizer ao Senhor que não se preocupasse não. Que Deus vai abençoar a sua chegada aqui, Deus vai abençoar o seu ministério aqui. Sim, eu conheci a mulher sem nada. Vocês acreditam nisso? Eu fui no armazém de cereais na frente lá de casa e disse, olha, eu tenho um curso para fazer lá em casa. O rapaz perguntou, o senhor é o quê? Eu disse, eu sou professor de Bíblia. Eu vim trazer um curso da Bíblia, porque vocês não conhecem a Bíblia. Aí os crentes chegam aqui para vocês, diz o que quer, e você não conhece a Bíblia, não diz nada. Uma estratégia. Quer fazer o curso? Quero. Fui lá para minha casa. Foram 3 do armazém lá. Aí eu e Dalva começamos a aplicar o livro de João. O primeiro módulo. Quando já estava no 4º módulo, ele trouxe as irmãs dele. E ele levava para casa e dizia tudo que acontecia lá, porque a mãe perguntava, o que é que aquele pastor, o que é que aquele professor está dizendo lá? Aí ele dizia isso, isso. E daqui a pouco nossa sala estava cheia de gente. Estratégia. Né? Então sua capacidade vem de Deus e não de si mesmo. Com apenas um toque, Deus pode mudar todas as coisas. Ele fez o cego ver, ele fez o Lázaro ressuscitar. É só uma questão de tempo. É preciso coragem para lutar. Verso 10. Olha, põe-te nestes dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Nós precisamos fazer isso, sabe? Destruir, quebrar mesmo esses preceitos que existem por aí. Parar com medo, sabe? Foi isso que faltou em Saul, para ele quebrar esses preceitos da ameaça, sabe? Ele está ameaçando, né? E aí a coisa começou a pegar até que Deus mandou o Davi para lá e fez tudo que ele fazia. Eu vou terminar contando a vocês uma experiência que eu tive. Eu disse a Dalva queria pregar uma mensagem sem falar sobre mim. Aí ela disse, não, meu amor, fale sobre você. Fale, porque são experiências nossas. E como somos nossos irmãos estão mais perto de nós, eles vão entender melhor como as coisas acontecem quando Deus está agindo na vida da gente. Nós tínhamos ido para a igreja, eu, minha esposa e meu sogro, ele era o pastor, e morava no R5. Quando foi um dia, nós vínhamos da igreja. Tinha um cidadão lá, e ele era bem forte, sabe? Muito forte mesmo. Ele era baixinho, meio que careca, mas era o cara que, quando ele entrava na rua, todo mundo ficava apavorado com esse homem. Fecha a porta, aí tudo mais, aquela coisa toda. Nesse dia, a gente vinha e minha sogra disse assim, lá vem o homem violento. Vamos apressar os passos para a gente entrar dentro de casa, fechar o portão, bater o portão, entrar dentro de casa. Fechar a porta. Porque esse homem é muito perigoso.
eu vi isso. Eu disse, nessa rua não tem ninguém que vai resolver essa questão. Ninguém. Esse homem, enquanto ele estiver ganhando, sabe, fama e poderes, ele vai estar fazendo o que quer aqui. Meu irmão, aquele negócio me tem um mal-estar tão grande, sabe, de saber que eu, para entrar naquela rua, eu precisava correr, me trancar num portão por causa de um homem igual a mim. E aí eu peguei os braços, abri os braços, saí empurrando todo mundo para a gente correr e chegar lá. Quando chegou no portão, eu botei o último no portão, bati o portão e fiquei no meio da rua. Fui para o meio da rua. E aí Dalva gritando, Quinho, vem, Quinho, vem, Quinho. Eu não estava nem ouvindo, mas minha esposa não estava ouvindo ninguém. Eu sei que quando ele veio de frente para mim, ele se armou. Se armou e eu disse, pronto, eu disse assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sei que posso até perder essa, mas eu estou contigo e eu confio que o Senhor vai me abençoar e que eu vou sair daqui vitorioso e feliz. Esse homem só vai fazer isso hoje, somente hoje, é o último dia que ele vai fazer isso. Aí eu aprendi que eu fiz artes marciais um tempo atrás. E eu me lembrei na minha lembrança que eu procurasse olhar em volta de tudo o que eu tinha. Pedra, tijolo, e tinha um rolo de bananeira assim no chão, assim, um rolo de bananeira cortado. E ele foi se aproximando, e aquele negócio, a adrenalina foi subindo dentro de mim. Eu comecei a queimar, meu peito começou queimando, eu me joguei, peguei aquele rolo de bananeira. Irmão, acredita, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Botei o rolo de bananeira aqui, olha, e deixei ele vir. Quando ele se aproximou de mim, eu rodei. Eu rodei feito um peão. Vum. O rolo de bananeira soltou-se da minha mão e foi numa velocidade bem grande de frente para ele. Bateu, ele caiu. Quando ele caiu, eu digo, vai ser agora. Ele no chão. Só que o triste, vou dizer, ele levantou-se tão rápido, mas ele viu que o negócio não era mais fácil como era antigamente. Aí ele passou por mim correndo. E ele batia com a sola do pé. Essa sola do pé dele batia nas nádegas dele. E eu me lembro do trote de um cavalo. Ele batendo e eu correndo atrás de ladeira abaixo, eu correndo atrás. E o povo gritando, para. Os vizinhos abriram as janelas e começaram a gritar, eita, tá aí agora, eu quero ver se ele vai fazer o que ele fazia antes aqui, amedrontar todo mundo aqui. Mas Dalva, minha esposa, me conhece, ela sabe. Aí quando foi depois, eu voltei, ele não consegui pegar ele, porque a velocidade dele era grande demais. Mas eu voltei. Aí fiquei mal para Dedéu. Mal, porque fiz aquilo. Fiquei me sentindo mal. Eu não sou de agressão, eu não sou disso. Mas nesse dia, eu tive essa ação. E aí eu orei ao Senhor e fui para casa e fiquei muito triste, muito abalado. E aí passou-se os dias, na semana, eu estava na casa do meu sogro. E ele vinha descendo uma ladeira. Ele vinha descendo a ladeira. E ele, em vez de passar, ele me viu. Aí, em vez de ele passar na rua, ele cortou o caminho para ir por outra rua, sabe? Aí eu corri atrás dele. Mas não foi para bater nele, não. Corri atrás dele. Aí corri atrás dele, corri e gritei, pare, que eu quero falar com você. Por duas razões, porque eu queria pedir perdão a ele, eu queria pedir desculpa a ele. Meu coração ficou muito, muito triste com aquela ação. E pedi para ele passar lá na rua. Eu quero ser seu amigo, quero ter um tempo com você. Eu não quero ter aquele tempo que a gente teve, mas eu quero ter um novo tempo com você. Graças a Deus, aquele homem ficou tranquilo, em paz. Ele bebia, sabe? Ele tomava drogas. Mas aí eu comecei a trabalhar essa questão. Né? Conclusão, João 15,16 diz assim, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades, e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Não é para pedirdes em nome de Pedro, não é para pedirdes em nome de Maria. Tá? Ele diz aqui, pedirdes a quem? Em meu nome. Então, irmãos, nós precisamos
trabalhar essa questão. Você tem toda a condição de falar de Jesus. Você tem toda a condição. Hoje você aprendeu que não é você. Não pense, sou eu, não, como Moisés pensava, né? Eu não tenho jeito de falar, eu não sei nem, eu não tenho nem como falar eu não tenho versículo decorado da Bíblia. Não, vai em frente. Ora ao Senhor, pede essa oportunidade a Deus para você sair rica, né? E alegre e feliz, porque você falou para alguém sobre Jesus. Mas não deixe de falar, porque o mundo precisa muito da palavra. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, eu quero agradecer por esse momento tão precioso, meu Deus, na vida da igreja e dos seus filhos. Queremos agradecer, meu Deus, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Precisamos, ó Deus, entender que não somos nós, mas é o Senhor que pode fazer muito mais daquilo que a gente pensa. É o Senhor que pode nos dar a sabedoria, a palavra, a força, para que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor determinou e o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Para que nós possamos ser corajosos, Deus, e entender que devemos obedecer primeiro e entender depois. Louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Convido vocês para oração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Temos cantina. Cumprimente seus irmãos e vamos para